Olá, meu nome é Kelly, eu sou artesã há 18 anos em diversas áreas do artesanato aqui em União da Vitória. A minha história começou, acho que desde criança. Eu já tinha o dom para artesanato, onde eu fazia roupinhas de boneca, comidinhas de barro, casinha de boneca. Mas com 17 anos mesmo que podemos dizer que a história começou. Concurso de pintura em vidro que teve na cidade que eu morava. Desde aí começou a minha aventura e experiência sozinha, porque depois do curso eu não tinha dinheiro para comprar as tintas a óleo. Então eu treinava com guache no papel. E eu gostava muito de fazer também capas de almofada com tear de prego. Então foi aí que eu percebi que eu queria ser artesã e que eu tinha o dom para isso. Com o tempo comprei as tintas de tecido e sacaria. E comecei a pintar panos de prato. E eu não sabia fazer crochê ainda. Então a minha oma, a minha avó, me ensinou os primeiros pontos. E eu comprava revista. Comprava muita revista. Compro até hoje muita revista. E eu fui copiando. Foi aí que o crochê chegou e não larguei mais, até hoje. Nesses 18 anos, fui sempre querendo aprender coisas novas. Sempre que eu via uma revista, eu comprava para aprender, até ter acesso à internet. Aí com os vídeos no YouTube, com tutoriais, aí eu não parei mais, né? Aí com a chegada das minhas 3 filhas, as coisas fluíram bem. Aí parece que o negócio deslanchou. Eu não tinha condições de comprar muitas coisas para ela que elas queriam. Então eu fazia. Desde bebezinho, eu fazia os sapatinhos de crochê, eu fazia bonequinhas, as fantasias para o carnaval eu fazia reaproveitando o que eu tinha em casa. Capa de caderno de escola, de EVA eu fazia. Fantasias para balé, quando elas faziam balé, eu fazia também. E acabou que eu vendo a alegria delas com as coisas que eu fazia, e faço até hoje para elas ainda, me motivavam a continuar e sempre querer trabalhar com criança. Que eu acho que trabalhar com criança é a coisa mais gostosa que tem. E como minha filha do meio, ela tem epilepsia, eu não consigo ter um trabalho fixo, porque as consultas dela são em Curitiba e a gente viaja muito, então é difícil ter um, um negócio, um emprego fixo, né? Então acabou que o artesanato acabou sendo a minha renda. Sempre tinha alguma encomenda, um tapete, um pano de prato. E quando não tinha, eu sempre criava alguma coisa simples. Um paninho com uma coisinha nova e sempre vendia. E então eu sempre tinha um pano na manga para mim ter o meu dinheiro. Daí, agora, com o meu crescimento e reconhecimento começou, foi quando a minha filha começou a fazer parte de um projeto no Instituto Palazzolo, que tinha aqui na cidade, que infelizmente fechou. E nesse instituto, eles faziam muitos projetos, muitas aulas, como aula de dança, de bordado, de informática, inglês. E, e eles estavam sem uma professora para as aulas de pintura. E ela, um dia, as irmãs, como a gente fala, né, são as freiras que fazem parte da casa, falou que eles não podiam dar aula de pintura porque eles estavam sem professora. E a minha filha falou, a minha mãe vem. Aí foi aí que começou, né? Aí começou, acho que é a parte mais linda da minha história. Porque lá eu dava aula de pintura para, acho que se eu não me engano, umas 15 meninas mais ou menos. E eu ensinava elas a pintar e era uma delícia. E foi ali eu comecei a conhecer mais gente, conhecer mais pessoas, ser conhecida também, porque até então hoje eu digo que eu era anônima, né? Só mais famílias e amigos próximos que sabiam, né? Do que eu fazia. E as meninas tinham entre 9 e 12 anos. E com a minha entrada no instituto, acabou conhecendo pessoas, né? Meu trabalho. Até que começou a professora de amigurumi dar aula para as meninas.
Eu já tinha feito alguma coisa em amigurumi, eu trabalhava mais com tapete, com trabalhos grandes, assim, com barbante. Amigurumi tinha feito alguma coisa, mas não tinha me chamado a atenção até naquela hora. E com as aulas, que daí eu estava ajudando a professora, porque eram muitas meninas, e eu sabia o básico do crochê, eu acabei tomando gosto pela coisa. E não parei, logo que acabou virando um vício, era o dia todo, e eu postava nas redes sociais e começou a vir as encomendas, né? Aí foi que a feira entrou na minha história. Aí perguntaram se eu tinha interesse em participar. Na hora eu topei, né? Que pra mim era uma felicidade, era uma chance de eu vender o que eu mais amava fazer, né? No começo não foi fácil, até então eu não tinha dinheiro para comprar material, comprar em quantidade, para produzir em grande quantidade as coisas. Então eu fui aproveitando o que eu tinha em casa, restinho de tecido, feltro, barbante. Fui aproveitando e produzindo o que eu podia. E daí logo vem a pandemia. Fecha tudo. Todo mundo em casa, todo mundo fechado em casa, as minhas meninas em casa, marido em casa. Acabei tendo um surto, uma crise de ansiedade e acabei me grudando no artesanato para me sair dessa. Me fazia, era dia e noite, era o tempo inteiro eu estava fazendo artesanato. E acabou se tornando a renda aqui de casa. Nos meus planos era que esse tempo que todo mundo acreditava que ia passar rápido, que eu ia produzir para feira, ia produzir, porque eu já tinha conseguido comprar um estoque com o dinheiro que eu tinha ganhado na feira, que eu ia conseguir produzir e que eu ia voltar para feira logo com uma mesa linda, né? Aí veio as máscaras. Eu olhava nas redes sociais, era todo mundo fazendo máscara daqui, máscara dali. Eu pensei, eu não vou fazer máscara. Eu não vou fazer máscara para vender porque já tem muita gente vendendo. Então não tem necessidade de eu fazer também, né? Vou fazer só para nós aqui em casa. Fiz para nós. Aí veio meu vizinho. Meu vizinho falou, Kelly, você podia fazer umas máscaras pra mim, pra Carlinda e pra me levar pra cozinha? Aí eu falei, lógico, eu não tinha como negar nada pra ele, sempre me ajudando em tudo, né? Então eu fiz as máscaras pra ele. Quando eu me dei conta, eu tava fazendo mais de 200 máscaras por semana. As encomendas da amigurumi cresceu muito, porque os pais estavam comprando para as crianças que estavam fechadas em casa. Aí pensei, pronto, estourei, né? Aí eu tava fazendo máscara para doação para prefeitura, tava fazendo máscara para vender, tava fazendo amigurumi. Eu já nem dormia mais, sabe? Porque daí aquilo foi passando de boca em boca, as encomendas não paravam. Aí eu não conseguia voltar pra feira. A feira foi voltando com todos os cuidados, mas eu não conseguia voltar pra feira. Porque eu não conseguia produzir nada pra feira, sabe? Aí eu comecei a criar coisas diferentes na pandemia. Coisas diferentes, exclusivas, sabe? E que ninguém fazia. Então me procurava para encomendar e eu topava na hora. Sempre conseguia fazer. Foi aí que me falaram da carteirinha do artesão. Pensei, como eu sou muito do por que não, né? Não custa tentar. Fui e fiz. E me esqueci, só fiz lá o cadastro e acabei me esquecendo. E continuei com a minha vida. Máscara, amigurumi, consegui produzir, voltar pra feira. Aí que a argila caiu de paraquedas na minha vida. Mais uma coisa que caiu. A secretária de cultura, ela mandou no grupo do WhatsApp da feira 3 bonequinhos de argila. Eram pequenininhos, eram coisas simples de fazer. Eu olhei assim, né? Por que não, né? Não custa tentar, né? Aí falei pra ela que eu podia tentar. Eu falei assim,
eu posso tentar fazer pra você, né? Ela topou, fui lá, comprei argila, vim pra casa e comecei a fazer. Fiz os 3 bonequinhos de argila e foi coisa rápida, mas assim, sobrou muita argila e eu ia perder aquela argila. E aqui da janela do meu ateliê, nós temos aqui em União da Vitória, nosso Sagrado Coração de Jesus, que é nosso monumento enorme. E da janela do meu ateliê eu consigo ver visivelmente. Eu olhei para aquela argila, né? Olhei para aquela estátua e falei, por que não, né? E comecei a fazer. Fui usando o que eu tinha aqui, porque eu não tinha equipamento, não tinha nada. Fui usando agulha, tesoura, pincel. E fui esculpindo, moldando, aprendendo sozinho, porque até então eu não sabia nada do que eu ia fazer naquele momento, né? Aí eu lembro que era 3 horas da manhã, eu tinha terminado. Eu lembro que quando eu olhei assim, sabe, eu olhei pro monumento, olhei pra minha estátua, eu cheguei a chorar. Porque, gente, eu nunca imaginava que aquilo ia ficar tão perfeito, tão lindo, sabe? Ele ficou perfeito a nossa imagem que tinha ali, sabe? Olhando pela janela, eu fui estudando e fui vendo e consegui. Aí eu fui procurar melhorar a técnica, né? Fui ver vídeos, fui procurar artesãos que trabalhavam com essa técnica, né? Fui pegando dicas e foi. Eu gosto de criar na argila, principalmente imagens de santos. Faço outras coisas, mas são as imagens de santos na argila que eu gosto mais. E por último, que eu consegui reproduzir, foi a imagem do João Maria, que ele faz parte da história aqui da cidade, tanto aqui de União da Vitória como de Porto União, que é a cidade vizinha. Então, ele faz parte da história, então eu consegui. Não foi fácil nem um pouquinho, porque é bem complicadinho você conseguir esculpir na argila. E não parando com a feira. Não, eu não parava com a feira. E eu acredito que eu nunca mais pare, porque é uma delícia. Acho que é aquele contato com pessoas elogiando o teu trabalho, vendo o teu trabalho ali, comprando. Não tem como você largar. Eu acredito que eu não pare mais. Aí eu comecei a me aventurar mais. Eu comecei a criar pessoas, reproduzir pessoas no amigurumi. Eu fiz o crochê, eu fiz o meu compadre primeiro. Aí depois eu fiz um amigo do meu marido. Daí eu resolvi que eu queria fazer mais pessoas, mas eram projetos que acabavam não saindo do papel. Ficavam só naquela, não, vou fazer, mas não saía, sabe? Acabava me desanimando um pouco e não saía. Até que um dia que eles me ligaram para dizer que eu tinha sido aceita para ter a carteirinha do artesão, que eu estava apta a ter a carteirinha. Aquilo foi uma alegria, né? Eu gritei, eu chorei, eu pulei, eu surtei, porque aquilo era comprovação de que o que eu estava fazendo era bom, não era qualquer coisa. Então, eu fui aceita. Mas até então era com amigurumi, né? Só. Aí eu falei, eles me ligaram para pedir mais algumas informações e documentação. Aí eu falei da argila. Aí eles me pediram mais para me provar também, mandar vídeos e fotos de eu fazendo, eu comprovando que era eu que fazia aqueles trabalhos, né? Mandei tudo, fui aceita também com argila. Ah, daí, né, eu pensei, não, agora ninguém me segura mais, né? Agora eu posso dizer de peito cheio que eu sou artesã. Aí eu pensei, aí começou, a cabeça começa a produzir 1000 coisas. Agora eu vou. Aí continuei com a ideia das pessoas, reproduzir pessoas. Então eu reproduzi aqui uma mulher que tem aqui na cidade. Ela só usa amarelo, a Salete da Dade, que não é todo mundo chama, né? Então ela só usa amarelo, a casa dela é amarela, a roupa dela é amarela, tudo é amarelo. Então eu acabei reproduzindo ela e o povo aceitou, sabe? O povo aceitou muito bem, ficou muito igual, sabe? Eu acho que a melhor coisa é você ser reconhecida pelo teu trabalho, né?
Eu tenho mais ideias ainda, muitas mais ideias, mas acaba não dando tempo, né? A minha última criação no amigurumi mesmo, é até meio triste falar, né? Mas foi a Marília Mendonça. Eu fiz ela em amigurumi com a roupa e o violão e a mala do dia da morte dela, tipo aquela imagem que quando ela tava indo pro avião. Então eu reproduzi aquela imagem dela no amigurumi. E foi difícil, mas consegui. E acho que foi a minha forma de homenagem para ela, porque eu senti muito, sabe? A- não só como cantora, mas como pessoa, como mãe, como filha, eu acabei me pegando muito a história, sabe? Então foi a minha forma de homenagem para ela. E eu tenho 3 projetos ainda que não deu para sair do papel ainda por falta de tempo, porque eu continuo com as minhas encomendas, eu continuo com a feira. Então essas 3 encomendas elas estão meio devagar, mas se Deus quiser até o final do ano sai. Que uma é reproduzir um homem aqui da cidade, que ele é bem conhecido. E eu não vou falar quem que é, porque eu faço a brincadeira de postar nas redes sociais e eles adivinharem quem é, né? Não vai ser difícil, né? Mas o outro que eu quero fazer são os pontos turísticos e pessoas que fazem parte da história daqui de União da Vitória. Todo no crochê tradicional e no amigurumi. Ele já tem algumas coisas que já estão saindo do papel e tem algumas coisas que ainda tá meio... Preciso rever alguns detalhes e ver como que vai andar, né? Se vai ficar bom a minha ideia que eu tenho na cabeça, né? E a terceiro projeto que eu tenho são fazer pessoas que fazem parte da história de Curitiba. Esse ainda está em fase de pesquisa, já tem alguns nomes que eu já fui pesquisando, como Paulo Leminski, Zilda Arnes, tem mais alguns nomes, mas... Então ainda esse está em fase de pesquisa ainda, então esse vai demorar um pouquinho mais. Então esses são os 3 projetos que eu tenho na cabeça e continuar com as minhas encomendas, com os meus amigurumi, com as minhas feiras e, encaixando isso junto. A vida já tá voltando ao normal, né? Ela já tá, a gente já teve que aprender a conviver com a pandemia para poder seguir em frente, né? Mas assim que a pandemia finalmente cessar mesmo, eu quero muito sair, viajar, em eventos fora, em feiras fora, conhecer artesãos novos, sabe? Não só por telefone, sabe, ver, conhecer, aprender técnicas, as técnicas deles, ensinar o que eu acabei aprendendo sozinha. Quero aprender a aprender com eles também. Porque hoje em dia a vida é um eterno aprendizado e não tem como parar, né? Então é isso, é um pouquinho da minha história, meio resumida, né? Mas é isso aí. Obrigada.